Falhas no argumento. Em compreensão de nível, o termo nível tem significados diferentes nesses contextos. Na construção de canais, nível se refere a um plano horizontal em relação à gravidade, garantindo que a água flua suavemente. Quando os astrônomos dizem que a superfície da Terra é um nível verdadeiro, eles querem dizer que é uma superfície de potencial gravitacional igual. Esta superfície é curva, seguindo o formato da Terra. O argumento assume incorretamente que nível deve significar um plano euclidiano plano em ambos os casos. Ignorando a escala, a curvatura da Terra é sutil em distâncias curtas. No entanto, em distâncias longas envolvidas na construção de canais, a curvatura se torna significativa. Para construir um canal que corre por muitas milhas, se você não levar em conta a curvatura da Terra, as extremidades do canal não ficarão niveladas uma com a outra. A água não fluirá corretamente. Falsa dicotomia. O argumento apresenta uma escolha falsa, ou a Terra é plana, ou os astrônomos estão completamente errados. Na realidade, a Terra é uma esfera, ou, mais precisamente, um esferoide achatado, e a compreensão dos astrônomos sobre gravidade e geometria é precisa. Representação enganosa das alegações dos astrônomos. Os astrônomos não se contradizem. Eles estão usando termos científicos precisos e descrevendo com precisão como a gravidade e o formato da Terra funcionam. Em essência, o argumento se baseia em um truque semântico e em um mal-entendido de física e geometria básicas. A necessidade de levar em conta a curvatura em construções de larga escala como canais é uma consequência direta da forma esférica da Terra, não uma evidência contra ela. Falhas no argumento. Incompreensão da inércia e dos referenciais. O argumento falha em explicar o princípio da inércia. Objetos em movimento tendem a permanecer em movimento a menos que sejam afetados por uma força externa. A Terra, o projétil e o ar ao redor deles estão todos se movendo juntos na mesma velocidade. Portanto, o movimento do projétil é relativo à superfície da Terra, não a algum ponto absoluto no espaço. O conceito de quadros de referência é crucial aqui. Dentro do quadro de referência da Terra, os efeitos de seu movimento não são perceptíveis em experiências cotidianas como disparar um projétil. Ignorando a atmosfera da Terra se move junto com ela, protegendo-nos efetivamente dos efeitos de sua viagem em alta velocidade. O ar fornece um meio consistente para projéteis, independentemente da direção em que são disparados. Simplificação excessiva da física. O argumento assume uma visão simplista e newtoniana do movimento, sem considerar as complexidades da mecânica orbital e da relatividade. O argumento ignora o fato de que a Terra está acelerando, não se movendo a uma velocidade constante em linha reta. Falsa dicotomia. O argumento cria uma falsa escolha. Ou observamos uma diferença notável no movimento do projétil, ou a Terra não está se movendo e não é um globo. Na realidade, as leis da física explicam por que não observamos tal diferença. Velocidade incorreta. Embora a Terra se mova muito rápido, o número de 1.100 milhas por minuto está um pouco errado. A velocidade da Terra girando em torno do Sol é de cerca de 18,5 milhas por segundo, ou cerca de 1.100 milhas por minuto. A Terra também está girando, o que aumenta a complexidade do argumento e as razões pelas quais ele está errado. Em essência, o argumento decorre de uma falta de entendimento da física básica, particularmente inércia e quadros de referência. A ausência de efeitos perceptíveis do movimento da Terra é perfeitamente consistente com nosso entendimento de como o universo funciona. Falhas no argumento. Ignorando a inércia novamente, o argumento falha consistentemente em explicar a inércia. O projétil, antes de ser disparado, já está se movendo com a Terra. Quando é lançado, ele retém esse movimento horizontal. O movimento horizontal do projétil corresponde ao da Terra, de modo que ele permanece alinhado com a arma enquanto viaja para cima e para baixo. Em compreensão do movimento relativo, a trajetória do projétil é relativa à superfície da Terra. Dentro desse quadro de referência, o projétil parece se mover em linha reta para cima e para baixo. O argumento pressupõe incorretamente que o movimento do projétil deve ser medido em relação a algum ponto absoluto e estacionário no espaço, o que não é como o movimento funciona. Resistência do ar. O argumento ignora os efeitos da resistência do ar, que podem influenciar a trajetória de um projétil. No entanto, a resistência do ar não muda o fato de que o projétil cairá perto da arma. A Terra está girando. Essa rotação tem um efeito em projéteis em longas distâncias. Esse efeito é chamado de efeito Coriolis. No entanto, para um projétil disparado diretamente para cima, o efeito primário ainda é que ele cai perto do local de disparo. Escala. A rotação da Terra e a velocidade da Terra ao redor do Sol têm efeitos sobre os objetos. No entanto, esses efeitos são muito pequenos no curto período em que um projétil está no ar. Em resumo, o argumento deturpa a física do movimento do projétil ao ignorar a inércia e o movimento relativo. O fato de um projétil disparado verticalmente cair perto da arma é perfeitamente consistente com uma Terra esférica e rotativa. A falha no argumento, escala e resistência do ar. A velocidade de rotação da Terra, embora significativa, é relativa ao seu enorme tamanho. A diferença no alcance do projétil devido à rotação da Terra é frequentemente muito pequena e pode ser mascarada por fatores como resistência do ar e velocidade inicial do projétil. Além disso, o número de 19 milhas por segundo está incorreto. A rotação da Terra no Equador é de aproximadamente 1.000 milhas por hora, ou aproximadamente 0,3 milhas por segundo. Quadro de referência. O argumento falha em levar em conta o fato de que a atmosfera também está girando com a Terra. O próprio ar está se movendo na mesma velocidade que o solo, então o movimento do projétil é afetado por essa massa de ar em movimento. Isso reduz significativamente a diferença esperada no alcance. Modelo simplificado. O argumento simplifica o movimento do projétil, ignorando fatores complexos como o efeito Coriolis, que influencia as trajetórias dos projéteis em longas distâncias. Em resumo, o argumento da passagem é inválido devido a uma visão simplificada do movimento do projétil, uma falha em considerar os efeitos da atmosfera, informações incorretas sobre a velocidade de rotação da Terra, um mal-entendido sobre a escala da Terra. O comportamento observado dos projéteis não contradiz o fato de que a Terra é um globo giratório. A conclusão. A passagem conclui incorretamente que a falta de uma diferença perceptível no alcance do projétil prova que a Terra não é um globo. Esta conclusão é baseada em uma compreensão falha da física.
A falha no argumento, citação fora do contexto. O argumento se baseia em uma interpretação distorcida das palavras de Eyre. Ignorar evidências. Ignora as evidências científicas esmagadoras que apoiam a rotação da Terra, incluindo experimentos de pêndulo de Foucault, observações do efeito Coriolis. Falsa dicotomia. Cria uma falsa dicotomia entre planeta giratório e Terra não giratória. A Terra é um planeta giratório. Mal entendido de escala. Ao observar a Terra da superfície da Terra, é muito difícil observar a rotação da Terra. Isso não significa que ela não esteja girando. Em essência, a passagem usa uma tática enganosa de citar alguém fora do contexto para apoiar uma noção preconcebida. O argumento não é baseado em raciocínio científico sólido. Falhas no argumento. Viés geocêntrico. Todo o argumento é baseado na visão geocêntrica desatualizada e incorreta. Incompreensão de órbitas. Falha em compreender o conceito de órbitas elípticas e movimento relativo em um sistema heliocêntrico. Ignorar evidências. Ignora o vasto conjunto de evidências que apoiam um modelo heliocêntrico, incluindo observações de Galileu sobre as fases de Vênus. Leis de Kepler do movimento planetário. Lei da gravitação universal de Newton. Conclusão falsa. A conclusão de que a Terra não é um planeta ou um globo é baseada em uma série de premissas falsas. Em essência, a passagem se apega a uma visão falha e centrada na Terra do universo e interpreta erroneamente os movimentos celestes para rejeitar o modelo heliocêntrico bem estabelecido. O autor afirma que os astrônomos não ousam representar o horizonte como uma linha curva. Isso é incorreto. Diagramas astronômicos e globos rotineiramente descrevem a curvatura da Terra, embora frequentemente exagerada para maior clareza. O autor seleciona uma ilustração específica e a interpreta de uma forma que se encaixe em seu argumento. O exemplo da colina de água pode ser uma ilustração simplificada com a intenção de transmitir o conceito de um navio desaparecendo com o casco primeiro no horizonte, não uma representação precisa do formato da Terra. A afirmação do autor de que a ilustração implica uma Terra cilíndrica é uma interpretação grosseiramente errônea. A ilustração provavelmente tem a intenção de mostrar o efeito da perspectiva em uma superfície curva, não de definir a geometria geral da Terra. Incompreensão da perspectiva. O horizonte parece reto para o observador por causa da vasta escala da Terra em relação à posição do observador. Observações locais não revelam a curvatura global da Terra. O horizonte está sempre no nível dos olhos. Este fato é verdadeiro em uma Terra globo e em uma Terra plana. O fato de o horizonte estar no nível dos olhos não prova nem refuta nenhum dos modelos. Falsa autoridade. O autor cita o professor Richard A. Proctor e suas lições para dar credibilidade à sua alegação. No entanto, interpretar mal ou deturpar o trabalho de alguém não torna seu argumento válido. Richard A. Proctor foi um forte defensor do modelo da Terra globular. Então o autor do texto citado está tirando seu trabalho do contexto. Falácia do espantalho. O autor cria uma versão distorcida da visão astronômica, uma Terra cilíndrica, e então ataca essa versão distorcida, em vez de abordar o conceito real de uma Terra esférica. Resumindo, o argumento do autor se baseia em ilustrações mal interpretadas, perspectiva mal compreendida e no emprego de falácias lógicas. A aparência reta do horizonte é uma observação local que não contradiz o entendimento científico estabelecido de uma Terra esférica. Interpretação errônea de perspectiva e escala. O autor fixa-se no mastro do navio aparecendo mais alto e ainda mais alto acima da linha do horizonte na ilustração. Esse mal-entendido decorre de uma falha em compreender como a perspectiva funciona em grandes distâncias. Em ilustrações simplificadas, especialmente aquelas projetadas para mostrar o princípio de um navio desaparecendo com o casco primeiro, o artista pode exagerar certos aspectos para maior clareza. Isso pode levar a distorções que parecem contraintuitivas para alguém não familiarizado com os princípios da perspectiva. A ilustração está tentando mostrar o navio se afastando e ficando menor. Conforme ele fica menor, a relação entre o tamanho do mastro e o horizonte muda. Essa mudança pode ser mal interpretada como o mastro se movendo para cima. Ignorando o princípio do desaparecimento do casco primeiro, o conceito central que a ilustração pretende transmitir é que em uma superfície curva, o casco de um navio desaparece diante de seu mastro enquanto ele navega para longe. Esta é uma observação fundamental que dá suporte a uma Terra esférica. O autor ignora esse aspecto crucial e, em vez disso, concentra-se no movimento ascendente, percebido do mastro, o que é uma interpretação errônea. Falsa dicotomia e falácia lógica. O autor apresenta uma falsa dicotomia, alegando que se a ilustração não prova perfeitamente um globo ou um cilindro, então ela prova que a Terra não é um globo. Esta é uma falácia lógica. O fato de uma ilustração simplificada não representar perfeitamente a realidade não invalida a evidência esmagadora de inúmeras outras fontes que apoiam uma Terra esférica. Falta de compreensão do tamanho angular. À medida que um objeto se afasta, seu tamanho angular diminui. Isso significa que ele ocupa uma porção menor do seu campo de visão. A mudança aparente na altura do navio em relação ao horizonte é devido a essa mudança no tamanho angular, combinada com o navio se afastando mais sobre a curva da Terra. Em essência, a crítica do autor é baseada em uma interpretação literal e excessivamente simplista de uma ilustração, ignorando os princípios de perspectiva, escala e a observação fundamental de navios desaparecendo com o casco primeiro no horizonte. A lógica do autor é falha, e suas conclusões não são apoiadas por evidências. Em compreensão do movimento relativo, o autor falha em entender o conceito de movimento relativo. O movimento das nuvens é relativo à superfície da Terra, não a algum ponto absoluto no espaço.
Embora a Terra esteja girando para o leste, as nuvens ainda podem se mover em qualquer direção em relação ao solo. Isso ocorre porque elas são carregadas por correntes de ar, que são influenciadas por fatores como temperatura, pressão e geografia da Terra. Suposição incorreta sobre a velocidade da nuvem. O autor assume incorretamente que nuvens se movendo para o leste teriam que exceder a velocidade de rotação da Terra para serem observadas. Isso não é verdade. Se uma nuvem está se movendo para o leste a, digamos, 20 milhas por hora, e a Terra está girando para o leste a aproximadamente 1000 milhas por hora no Equador, a velocidade líquida da nuvem em relação ao espaço seria a soma dessas duas velocidades. No entanto, o que observamos é o movimento da nuvem em relação ao solo. Simplificação excessiva da dinâmica atmosférica. O autor ignora a complexidade da dinâmica atmosférica. A atmosfera não é rigidamente presa à superfície da Terra. É um sistema fluido com seus próprios padrões de circulação. Padrões de vento, correntes de jato e outros fenômenos atmosféricos fazem com que as nuvens se movam em várias direções em velocidades variadas, independentemente da rotação da Terra. Conclusão falsa. A conclusão do autor de que a Terra é imóvel com base no movimento das nuvens é um non sequitur. O movimento observado das nuvens é perfeitamente consistente com uma Terra em rotação. A ideia de senso comum, o autor usa a frase senso comum para tentar dar peso ao seu argumento. No entanto, o senso comum não é um substituto para a compreensão científica precisa. As complexidades da física frequentemente exigem que olhemos além de explicações simplistas e intuitivas. Resumidamente, o argumento apresentado é baseado em uma compreensão falha do movimento relativo e da dinâmica atmosférica. O movimento das nuvens é determinado por correntes de ar locais, não somente pela rotação da Terra. Os padrões de nuvens observados são inteiramente compatíveis com uma Terra rotativa e esférica. Interpretação literal das Escrituras. O autor se baseia em uma interpretação estritamente literal de passagens bíblicas, ignorando a possibilidade de linguagem metafórica ou simbólica. Muitos estudiosos religiosos e teólogos interpretam essas passagens dentro de seu contexto histórico e cultural, reconhecendo que elas podem não ser consideradas declarações científicas. A Bíblia foi escrita em uma época anterior à compreensão científica moderna, e sua linguagem reflete a cosmologia predominante daquela época. Conflito entre interpretação literal e evidência científica. O autor reconhece que sua interpretação entra em conflito com observações astronômicas. Em vez de questionar sua interpretação, eles descartam o consenso científico como infidelidade moderna. Essa abordagem cria um conflito desnecessário entre religião e ciência. Muitas pessoas reconciliam suas crenças religiosas com o entendimento científico ao reconhecer que elas abordam diferentes domínios de conhecimento. Uso seletivo das Escrituras. O autor cita seletivamente passagens que parecem apoiar sua visão, ignorando outras que podem oferecer interpretações diferentes. Por exemplo, muitos cristãos não veem conflito entre sua fé e a aceitação de uma Terra-globo. Ignorando o desenvolvimento da compreensão científica, o autor desconsidera o vasto conjunto de evidências científicas acumuladas ao longo dos séculos que sustentam uma Terra esférica. O conhecimento científico é baseado em observação, experimentação e testes rigorosos e tem demonstrado consistentemente o formato da Terra. As passagens esticadas, passagens que falam sobre a Terra sendo esticada, são descrições poéticas da Terra e do céu. Elas não pretendem ser tomadas como descrições científicas da forma física da Terra. Resumindo, o argumento do autor é baseado em uma interpretação literal e seletiva de textos bíblicos, ignorando os princípios da investigação científica e o vasto corpo de evidências que apoiam uma Terra esférica. Essa abordagem cria um conflito desnecessário entre fé e ciência.